Pastor Oliveira Júnior é graduado em Teologia e Administração de Empresas pelo NASP, MBA em Gestação Empresarial pela FGV e mestrando em Estudos Pastorais pelo Newbold College. Vem de família pastoral, serviu em campo missionário na Albânia e nas Ilhas Malvinas. Foi capelão distrital, líder de departamentos e atualmente ocupa a função de pastor-geral na Associação Paulista do Vale. Casado com Grace, tem 2 filhas, a Anne, de 7 anos, e a Helena, com 4 anos. O tema de sua reflexão é Missão Inevitável. Pastor, seja bem-vindo. O senhor seja abençoado por Deus e que seja uma bênção para a gente também. Boa noite para todos. Boa noite. Quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui. Obrigado pelo convite, pastor Emilson. Obrigado pela oportunidade, pastor Reinaldo Siqueira. Prazer ver o pastor Robson aqui também. Ver alguns de vocês aqui conhecidos. Os que são da APV de maneira especial, nossa saudação. Carinho para todos vocês. Eu trago um abraço de toda a nossa igreja querida na região do Vale do Paraíba. Obrigado aí a quem me apresentou. Esse MBA não é em gestação, foi o corretor, eu escrevi rápido, que eu imagino que tenha saído escrito gestação. Eu ainda não tenho essa especialidade, né? Eu sempre quis fazer medicina, mas em algum momento eu descobri que essa talvez não fosse a minha vocação maior, né? Mas quem sabe um dia. Eu acompanhei 2 gestações, aprendi um bocado com elas aí, né? Mas, então a gente está aí seguindo o trabalho de Deus. Eu queria começar a minha fala fazendo um convite para você de tornar esse momento dos dias que você vai passar aqui, hoje e amanhã, momentos de reflexão e consagração para a sua vida. Aproveite. É o clima quando o país passa por um momento que ele passa e a igreja também reflete essa realidade, nem sempre o clima é dos melhores. Você tem a opção de vir para esse encontro pensando naquilo que não aconteceu ainda, na expectativa que ainda não foi atendida, no sonho que não foi respondido, na promessa de Deus que ainda não foi cumprida. Ou você pode entrar para um ambiente como esse daqui e desfrutar de algumas ferramentas que Deus quer dar para você nesse fim de semana. Então se fortaleça, aproveite para se fortalecer na palavra, aproveite para agregar algum conhecimento que vai te fortalecer na sua perseverança. Perseverança é a qualidade do povo que vai até a volta de Jesus. Não é a santidade, não é a prosperidade, é a perseverança. É aquele que perseverar. E não é perseverar enquanto fizer sentido, perseverar enquanto estiver favorável, perseverar enquanto estiver dando certo, é perseverar sobre todas as circunstâncias. Eu me lembro no meu concílio, o SALT, na época, nós estávamos em transição entre SALT e FAT. Nosso concílio aconteceu no auditório da União Central Brasileira, até lembrarmos aqui agora há pouco, o pastor Inácio Calbermatter veio falar conosco. Eu tomei algumas decisões para a minha vida naquele fim de semana. Então você vai ouvir algumas mensagens, algumas palestras, alguns preletores, reflexões, e eu quero te fazer esse convite. Ao invés de olhar para aquilo que ainda não aconteceu, olhe para aquilo que Deus quer mostrar para você. Às vezes a gente foca na luz do fim do túnel, mas tem coisa dentro do túnel que Deus quer ensinar para a gente. Não foque apenas na luz, deixa a luz ser a sua referência, mas viva o presente. E se o presente for de escuridão, deixe Deus te ensinar dentro do túnel. Na hora que você sair desse túnel, você vai sair muito mais forte e poder aproveitar ao máximo a luz que te aguarda ali fora. Esse fim de semana faz parte disso, eu acredito nisso. Venha com o Espírito certo, participe da mesma forma como Deus te chamou para esse seminário. Deus também te chama para esse auditório, para você ter momentos de reflexões e decisões para a sua vida pessoal e para o seu ministério também. Eu queria deixar com você aqui uma reflexão de 2 Reis, capítulo 5. Quem tiver a sua Bíblia, por gentileza, nos acompanhe. Vou pedir para você ler aí, onde você estiver com a Bíblia aberta. Por favor, acompanhe na palavra. E o tema dessa reflexão de hoje à noite foi dito aqui, a missão inevitável. Eu quero usar o case de Naamã
Naamã é apresentado aqui no primeiro verso de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que nós vamos ler. Ele é apresentado como um dos homens mais poderosos dessa terra. Na história humana, sempre algumas civilizações dominaram o mundo por algum tempo. Em alguns momentos, por algum tempo, foi o Egito. Em outros momentos foi a Babilônia, em outros momentos foi Roma. Nós temos as profecias, hoje nós temos os países que dominam a terra. Sempre na história do ser humano, nessa terra, nós tivemos algumas civilizações, grupo de civilizações que dominavam. Esse aqui era o momento da Síria. E a Síria tinha algumas peculiaridades. Dentre outras coisas, eles eram conhecidos pela sua brutalidade. Eles são um dos precursores daquilo que seria um dia, juntamente com outras nações, a nação de Nínive. Seu exército era conhecido por várias características, dentre elas a capacidade de tortura. Essa era uma das qualidades. A didática da tortura avisava os países inimigos que a Síria estava chegando. Eles tiveram grande parte na criação da cruz, por exemplo. A cruz, que não é instrumento de morte em si, mas de tortura. E você sabe disso. Se te for a mão e os pés, você não vai morrer imediatamente. Mas amarrado ao madeiro, você vai ver a sua vida ir embora, uma gota de cada vez, literalmente. Isso é um instrumento de tortura. O indivíduo era colocado nu. Nós sabemos mais a parte judaica que da crucifixão. Ele apanhava durante o dia, o sol comia sua carne já aberta, à noite o vento em algumas temperaturas extremas como que chicoteava o seu corpo. As pessoas passavam durante o dia caçoando e julgando a pessoa, tacaram pedra: você fez isso com meu filho, você fez isso com a minha família, espero que você morra. E a morte não vinha. O judeu tinha algumas leis de misericórdia em face do sábado, você sabe disso. Ele apressava a morte do indivíduo. Eu não vou ser muito gráfico, mas temos criança aqui dentro. Você já deve ter lido a descrição médica, por exemplo, da morte de Cristo. A respiração, o que acontece, água no pulmão, etc. E assim vai. Os sírios não tinham esse ato de misericórdia. Eles deixavam o indivíduo, às vezes uma semana, 10 dias. Era assim. Eles eram torturadores, instrumentos de tortura. O exército mais temido daquela época. E agora a Bíblia nos dá a informação de que esse exército, que era temido por toda a terra, esse exército tinha medo de uma pessoa. E Naamã era justamente a pessoa que comandava esse exército, o mais bruto deles. O estrategista, o inventor de técnicas específicas para a tortura. Ele era o homem da tortura. E diz a Bíblia que até o rei, quando olhava para Naamã, tinha um reconhecimento espiritual especial e prestigioso para com Naamã. Porque, inclusive, ele era tão bom que até o povo de Deus, diz o verso 1, foi conquistado pelas mãos de Naamã. É óbvio que por juízo divino, a Bíblia diz, foi através dele que o Senhor entregou o seu povo a esse cativeiro. A Bíblia fala sobre Naamã, versículo 1, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria, era herói de guerra, porém leproso. Naamã representa aqui aquela classe de pessoas que algumas pessoas gostam de dizer que o cristianismo nunca vai alcançar. Naamã era poderoso, Naamã tinha inteligência, Naamã tinha riqueza. E há uma tendência, há um costume, há um gosto por parte de segmentos do cristianismo atual de acharem ou de pensarem que pessoas assim jamais vão ser conquistadas pela igreja. Fala, pastor, essas pessoas elas são inalcançáveis. Elas vivem isoladas, você não consegue atingir elas, a gente não chega nelas, a gente não fala a linguagem delas, nós não temos abordagem, nós não temos a intelectualidade necessária. Essas pessoas têm alto grau de resistência, elas têm cultura, elas têm a filosofia, elas têm a ciência, e por algum motivo, há pessoas que até hoje, historicamente sempre foi assim, acharam que pessoas assim nunca serão, ou dificilmente serão conquistadas por Deus. Cristo, antes de subir ao céu, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não existe nada no céu e na terra que não esteja sob a autoridade de Deus. Deus tem autoridade sobre o mundo físico criado. Ele tem autoridade sobre o mundo invisível. Os seus anjos obedecem. Os anjos do inimigo também obedecem. Trabalham dentro dos limites dados por Deus.
Deus tem autoridade sobre a história. Deus volta o sol, Deus adianta o sol. Deus fala com o mar. O mundo criado obedece. A Bíblia diz que Deus põe rei, Deus tira rei. Não existe uma autoridade humana que seja párea para Deus, que consiga contrafazer o projeto de Deus. Ele muda a mente. Mudou, endureceu o coração. Agora Deus. Esses termos vocês já estudaram nas classes específicas. Mas eu quero destacar aqui a soberania de Deus. Não há nada nesse universo que não esteja sob o domínio de Deus. A ciência está sob o domínio de Deus, a filosofia está sob o domínio de Deus, a cultura está sob o domínio de Deus, a arte está sob o domínio de Deus, a pós-modernidade está sob o domínio de Deus, a Europa está sob o domínio de Deus, a janela 1040 está sob o domínio de Deus, os condomínios estão sob o domínio de Deus, as grandes cidades estão sob o domínio de Deus, nada escapa do domínio de Deus. Naamã está sob o domínio de Deus. E se está sob o domínio de Deus, é um alvo de Deus a ser alcançado. E só será alcançado pelo poder de Deus. Nós, como igreja, queremos inventar ou criar coisas que vão substituir a ação do Espírito Santo. Como se fosse através do nosso mérito, da nossa estratégia, da nossa mentalidade. Então se eu descobrir a mente de Naamã, deixa eu ver como é que o indivíduo pensa, deixa eu ver como é que ele processa o raciocínio, vamos entrar na linguagem dele, vamos acessar a cultura dele, vamos descobrir quais são os códigos, aí a igreja vai ser relevante, aí ela vai desenvolver ações, vamos criar mecanismos no meio do caminho, locais neutros, vamos encontrar a pessoa onde ela está, no seu tempo, no seu contexto, e muito embora isso seja a nossa responsabilidade, não é isso em si que vai garantir o projeto de Deus nessa terra. A igreja não vai avançar por causa dos nossos métodos, ela avança apesar dos nossos métodos. A igreja avança pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior força de atração desse universo. O Espírito de Deus é a maior força de transformação desse universo. Não são os nossos projetos, não são os nossos métodos. E não é porque a igreja descobriu ou codificou as planilhas dos comportamentos sociais que agora sim a missão vai acontecer. A igreja nunca teve, não tem e nunca terá por si só a capacidade de cumprir a missão. A missão é infinitamente maior do que a igreja. A missão pertence a Deus. E quis Deus que a igreja fizesse parte dela. Mas a missão só vai acontecer nos termos de Deus. Mas, querido, saiba, se Deus pediu para a igreja pregar, e essa igreja pregar, a missão de Deus vai acontecer. E a missão é um milagre. E ela tem que acontecer pelo poder de Deus. Mas saiba que todos e tudo está e se submete à autoridade de Deus. Inclusive o maior homem da terra. Ninguém é páreo para Deus. Ninguém é páreo para a missão. E por causa do poder de Deus, a missão de Deus não apenas é viável, mas ela é inevitável. Ninguém vai conseguir parar a missão de Deus. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão declarando a bancarrota da igreja cristã. Dizendo que a igreja ela se tornou tão irrelevante, tão distante, tão apagada, tão ruim, ou porque ela se institucionalizou, ou porque ela se segregou, ou porque ela colonizou. E a gente gosta de inventar todos os tipos de palavras necessárias. E essas pessoas, elas gostam de decretar a falência da igreja, que nós temos que reinventar, vamos repensar, vamos reconfigurar, vamos fazer tudo. Essa igreja é um milagre. Ela só vai dar certo se ela for fiel a uma atividade que Deus pediu para a igreja fazer. Essa atividade é pregar. Estive em uma das capelas esse ano aqui e eu li com vocês a declaração de missão oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele está em todos os sites institucionais dessa igreja, em todos os seus manuais. Ele diz: a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é proclamar. Essa é a palavra, proclamar. Se a palavra se for substituída por transformar, a igreja vai ter problema. Se a palavra proclamar for substituída por influenciar, vai ter problema. Se a palavra proclamar for substituída por reformar, vai ter problema. Se proclamar for substituído por servir, vai ter problema. Há uma cadeia de hierarquia no mando de Deus. Não interessa aquilo que a igreja fizer, ela vai ter que proclamar.
E a força da proclamação está justamente no fato de que nós damos testemunho daquilo que nós não fizemos. Nós falamos daquilo que Deus fez. O Evangelho não é sobre nós. Uma outra tendência que nós estamos vivendo é da redução do cristianismo a uma religião sapiencial, puramente ética, que destila valores éticos, que destila regras comportamentais, que destila princípios de sabedoria, como as religiões orientais, que vão apenas lidar com as relações humanas. O Evangelho é muito mais profundo que isso. Ele tem que ver com aquilo que Deus fez. E a Bíblia diz que Deus veio a esse mundo, Jesus morreu, Ele se tornou nosso substituto, Ele ressuscitou, Ele subiu ao céu, Ele está julgando e Ele vai voltar. Esse é o tema da nossa proclamação. Evangelho tem que ver com isso. Evangelho não é reforma social. Evangelho não é reforma cultural. Evangelho não é comunicação por si. Evangelho trata daquilo que Cristo fez, está fazendo e vai fazer muito em breve. Aí nós temos medo desse evangelho. Não, Naamã nunca vai acreditar numa história dessa. Então Paulo já dizia, ou ele ia dizer tempos depois, a história do evangelho é loucura do ser humano. Mas é ele também quem diz, pois eu não me envergonho do evangelho. Se tem alguém que podia se envergonhar do evangelho, era Paulo. Olha de onde Paulo veio. Olha o que o Evangelho fez com ele, a virada social que ele teve. Se alguém que poderia falar assim, puxa vida, o Evangelho é constrangedor, o Evangelho é ofensivo, o Evangelho vai fazer as pessoas me rotularem, ele vai mexer com a minha reputação. O Evangelho coloca em jogo aquilo que eu construí. Essa pessoa era Paulo, mas ele disse, se tem alguma coisa que eu tenho que mergulhar, não são dos meus diplomas, não é da minha filosofia, não é da minha ciência, não é da minha cultura, não é daquilo que eu acumulei ao longo da vida. Se tem alguma coisa que eu vou me gloriar, é na cruz de Cristo, é no Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. É só o Evangelho que salva. O Evangelho bíblico. Você vai ler na declaração de missão da igreja que evangelho é esse. Eles estão falando do evangelho ético, do evangelho social, um monte de evangelho que não é bíblico. O evangelho que a igreja adventista reconhece é aquele que ela coloca na sua declaração de missão, que é o evangelho no contexto das 3 mensagens angélicas. Eles falam justamente sobre a obra de salvação de Cristo, sua expiação, seu breve retorno, a postura da igreja diante desse fato inevitável. Mas vamos voltar para Naamã. Você acha que uma pessoa que nem Naamã não vai dar ouvido para isso? Eu fico imaginando se Deus tivesse que escolher alguém para buscar Naamã. Se ele fosse escolher um líder religioso, se ele fosse escolher o presidente, olha, vai lá e fala com Naamã. Eu não sei se eu ia ter nem coragem, nem vontade de pregar para ele. Quem sabe nós pensaríamos, ele não vai me ouvir, ele não vai me levar a sério. Se eu falar alguma coisa, ele pode me condenar. É um homem poderoso. Mas o Evangelho é tão mais poderoso do que isso, que Deus escolhe a ferramenta mais improvável para virar Naamã e a Síria de ponta cabeça. Ele pega, diz a Bíblia, uma menina. Essa menina ela precisou lidar com Naamã na sua grandeza e na sua pequenez. Porque, ironicamente, o homem que era instrumento de tortura agora foi acometido pela doença que era conhecida na mente de alguns como sendo um instrumento de tortura de Deus. A Bíblia diz que ele pegou lepra. Ele pegou lepra. A lepra também é um símbolo do pecado. É aquilo que nos marca. A lepra está em todos os níveis sociais desse mundo. A lepra nos dá condição de buscar um Salvador. A lepra nos faz lembrar de que não somos suficientes e que não interessa o tanto de condecorações coladas no nosso uniforme de gala militar. Nós precisamos de uma ajuda que vem de fora. E a história começou no versículo 2, quando diz a Bíblia aqui que essa menina foi parar lá na casa dele porque saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Eles saquearam o povo de Deus, mataram quase todo mundo. E eles levavam os jovens cativos. Isso aconteceu com Daniel, com seus amigos. Então essa menina chega num lugar que ela não conhece, uma cultura, uma língua totalmente diferente. Foi mencionado aqui no começo algo acerca da minha família e o campo missionário. Isso aconteceu quando eu tinha 11 anos de idade. Meus pais foram enviados para a Albânia, leste da Europa, havia sido comunista, ateu, socialista por 40 anos. Chegamos lá na Albânia,
O país estava bastante devastado. Eles não tinham estrutura básica, eles não tinham água, eles não tinham um monte de coisa. A comida era escassa. Eles não tinham papel higiênico, por exemplo. Para você ter uma ideia. Nós descobrimos isso da pior maneira possível. Nós fomos um dia fazer uma visita na casa de uma família e o meu irmão foi usar o banheiro. Então, dali a pouco, ele bateu na porta, do lado de dentro para fora, meu pai mandou ver o que era. Ele falou assim, acabou o papel, pede aí. Ele muito constrangido, eu também não sabia falar albanês. Ninguém na casa falava português e eu comecei a gesticular. Eu fiz o que eu entendi que seria uma linguagem universal para fazer entendido e a pessoa não entendia. Eu comecei a intensificar a gesticulação, a ser mais claro, né, na minha linguagem. Então, dali a pouco eu falei uma palavra em inglês que eu acho que a pessoa entendeu. Eu falei paper, paper. Falei, paper. Eu devia dizer paper. Papel, papel. Aí ele apontou para dentro do banheiro e disse, paper. Como quem dizia assim, tem papel lá dentro. Eu bati na porta e falei assim, Jonatas, meu irmão, o rapaz aqui está falando que tem papel aí dentro. Ele falou assim, não tem papel. Eu olhei para ele e falei, no paper. E ele disse, paper, yes, paper. Eu falei, no paper, yes, paper. Ele insistiu e eu bati na porta e falei, Jonatas, ele está insistindo, que aí tem papel. Dá uma olhada. Aí o Jonatas falou o seguinte, falou assim, cara, aqui tem um livro. Como é que é esse livro? Ele falou, começa na página 173. Falei, tá aí. Sinal. Depois nós fomos descobrir que esses livros eram do ditador albanês Enver Hoxha. Ele escreveu mais de 40 livros, ele obrigava toda a população a ter a biblioteca dele inteira em casa. Quando caiu o regime comunista, o pessoal se revoltou tanto que começou a usar o paper dele para aquilo que era necessário. É estranho quando você vai num país, você não sabe a cultura, o que o cara quer dizer, fala A, é B, você não sabe. Quem já viajou já deve ter passado várias circunstâncias. Uma outra vez, ainda na adolescência, nessa época meu irmão e eu fomos mandados para a Inglaterra. Não tinha escola adventista, não tinha internato como na Albânia. Fomos morar lá no Stanborough School. Passamos alguns anos ali com o patrocínio de um empresário adventista brasileiro. A gente não falava uma palavra em inglês. E ali a prova foi mais dura, ali foi mais difícil. Eu sabia perguntar o nome em inglês. Eu perguntava o nome para todo mundo. What's your name? What's your name? Até que eu sabia o nome, eu falava, what's your name? What's your name? What's your name? Aí o indivíduo falava o nome dele, respondia lá, e me perguntava, né, como uma troca de gentileza, eles perguntavam o meu nome, eu respondia, my name is Oliver. Lá era Oliver, né? Mais chique. Oliveiros nem os brasileiros conseguem falar, o que dirá dos ingleses, então Oliver, fica mais tranquilo. Eu falava, my name is Oliver, e eles continuavam falando um monte de coisa. Eu não entendia nada, no meio da frase, da conversa, eu repetia, my name is Oliver. Então eles percebiam que a gente não falava nada, eles começavam a bagunçar com a gente. Você sabe, molecada de colégio, aí um vai zombando do outro. Eu imagino que eles perguntavam coisa do tipo, é verdade que você é isso, você é aquilo, e a gente, yes. A gente percebia a brincadeira, né, brasileiro, um pouco malandro com essas coisas, a gente revidava em português. Olha, eu tô sabendo que seu pai faz isso. E eles falavam, yes, todo mundo ria, era uma pureza, era uma beleza. Uma vez nós chegamos na escola sabatina, eu era do juvenis ali, e obviamente não entendia nada, estávamos há poucos dias ali, mas eu percebi que o professor passava a lição de maneira muito convincente, porque ele falava, todo mundo prestava muita atenção nele. E ele falava com convicção, e não é fácil falar para adolescentes ou pré-adolescentes, e todo mundo ficava olhando assim. A gente não entendia nada, eu olhei para o lado, meu irmão boiando ali, mas eu impressionado com a didática do professor. E no final ali da fala, a gente já indo para os horários finais ali da escola sabatina, eu percebi que ia acontecer um fenômeno ali dentro. Ele baixou o tom de voz dele, e alguém colocou uma musiquinha de fundo. Você sabe o que é isso, né? Ele baixou a voz, subiu a música, eu toquei meu irmão e eu falei assim, vai vir um apelo aí. Ele falou assim, como é que você sabe se você não está entendendo nada? Eu falei assim, cara, apelo, baixou a voz, subiu a musiquinha, apelo. A gente cresceu na igreja, o nosso pai fez milhares de apelos, se você for na China, na Índia, baixou a voz, subiu a música, ele sabe, na igreja, e o rapaz fez um apelo. E alguns ficaram em pé, ele orou com o pessoal, quando falou amém, o povo sentou, e
quando a gente imaginou que ia acabar tudo, ele continuou falando e no meio da fala ele baixou a voz de novo, subiu a música pela segunda vez e ele fez um segundo apelo. Eu falei com o meu irmão, esse apelo duplo eu não conheço. Um segundo grupo de pessoas ficou em pé. Então ele comentou mais algumas coisas ali, etc., orou com eles e sentou. Ele continuou falando. No terceiro eu falei assim, se ele fizer outra coisa, eu vou ficar em pé. Ele está muito bonito isso aqui, legal. Eu sei que eu estou na igreja, né? Você vai atender uma apelo na igreja, só pode ser para coisa boa. Pensei, nossa, estamos aqui na casa de Deus, enfim, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu me senti, de fato, tocado pela postura ali do indivíduo, era muito convincente, de fato. Então, quando ele fez o terceiro chamado, a hora que ele chamou, que a primeira pessoa ficou em pé ali no canto, eu também já fiquei em pé, já fechei o olho e comecei a orar ali. Entregando a minha vida a Deus, Senhor, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu aceito que esse indivíduo aqui está falando, estou na sua casa, também quero servir, eu estudei a lição, me comprometo com ela e tal. Enquanto eu orava a Deus, o indivíduo parou de falar ali na frente, eu estranhei, ele parou de falar, ele falou amém e ficou mudo e ninguém falava mais nada. Quando eu abri o olho e vi ele me olhando assim, apreensivo, e começou a sinalizar assim, como que, senta. E eu falei assim, não, aqui que eu vou sentar, que está cheio de gente em pé, ele quer que eu sento? E eu sinalizei para ele, não, eu não vou sentar. E eu fechei o olho de novo e falei assim, Senhor, eu vou perseverar até o fim aqui, né? Eu estou na minha fé aqui, eu vou mostrar para ele, eu sei ali, a convicção e tal. Eu abri de novo ali, ele ainda me olhando ali, como quem sinalizando alguma coisa e eu não entendi nada. Daí a pouco eu comecei a olhar em volta e percebi que só tinha mulher ficada em pé, era só menina. Ele era um apelo feminino. As mulheres entregarem ali a sua delicadeza, a sua fragilidade, a sua Deus, eu estava lá. Deus assim. É um país estranho, uma cultura estranha, uma língua estranha. Só que num ambiente muito favorável. Um país, a nossa cultura, que valoriza uma porção de coisas, te dá oportunidades. Daniel e seus amigos foram para ser escravos. A menina cativa foi para ser escrava. Por algum motivo de destaque, eles encontraram algum valor nela, que eu não sei o que é, que ela foi parar dentro da casa de Naamã. E pela descrição dela, a gente sabe que quando não menciona a idade, não fala o nome do pai, não fala o nome da mãe, não tem nada, você imagina que seja uma menina mesmo, no máximo uns 12 anos. Então essa menina, ela poderia, ao se deparar com uma circunstância dessa, ela poderia ter algumas reações para com Deus, ela poderia ter revolta para com Deus, falar, o Senhor abandonou minha família, eles mataram todo mundo, mataram meu pai, minha mãe, queimaram minha cidade, eu vou me revoltar. Porque escravos, eles poderiam, quem sabe esses jovens ali naquela época, eles poderiam recorrer a várias coisas ali, vou usar alguma coisa aqui para me fazer esquecer dos meus problemas. Ela poderia também, uma segunda opção, era se vitimizar. Não, só aconteceu desgraça comigo, então agora tudo vai dar errado e tudo mais. Eu ainda não recebi o cumprimento da promessa, então é assim, se for da vontade de Deus vai, se não vai. E ela poderia ficar meio que inerte ali. Só que a Bíblia diz que mesmo em contexto desfavorável, na escravidão, a Bíblia diz que por algum motivo, e isso aqui a gente supõe pelo fato de que ela chega, e no verso seguinte ela já está falando com a esposa de Naamã. A gente imagina que algum tempo passou para que ela aprendesse o no mínimo básico da comunicação. E nesse tempo ela foi vista. O seu testemunho dava boa referência dela. A Bíblia fala sobre Daniel em contexto similar, que ele era uma pessoa que tinha espírito excelente. Então, provavelmente, essa menina nunca roubou dentro da casa de Naamã. Lavava a louça de maneira diferente. Ela teve a oportunidade de fazer coisa errada, mas honrou a sua fé. Ela estava longe da igreja, longe do pastor, longe da família, mas não estava longe de Deus. Até que chegou o dia que essa menina teve que abrir a boca. E aqui eu quero fazer uma reflexão com você. Você vai ouvir às vezes aquela frase lá. Pregue, se necessário, use palavras, como quem diz, o seu testemunho é mais importante do que o que você tem que falar. Eu não concordo com isso. Eu
Meu testemunho é importante, assim, e ele fortalece a mensagem que eu quero dar. Aliás, sem o testemunho eu não vou ter coerência nenhuma, eu não vou ser ouvido, minha voz vai sair no ar. Mas o que eu tenho para falar, porque não vem de mim, e porque é da revelação da palavra de Deus, e tem que ver com o que Jesus fez, isso é muito importante, isso é eterno. A Bíblia diz que esse evangelho é eterno, e é disso que vai sair poder de transformação para as pessoas. Que se essa menina não abre a boca e fala, você tem que ir lá, vai em Samaria, busca o profeta, esse homem não tem como descobrir que ele tem que se locomover até Samaria e buscar o profeta. Ela só vai ter referência, ela vai influenciar, vai encantar, vai receber aplausos. Olha como essa menina é boa, olha que serviço bom, olha que espírito voluntarioso, olha que ética que ela tem. E é isso que às vezes a igreja corre o risco de se tornar apenas uma boa referência para boas ações. Olha essa ação que linda, olha esse aplauso, aí ganha uma reportagem, sai na prefeitura, sai no jornal, louvado seja Deus. Mas o evangelho tem que ir muito além daquilo que depende de eu fazer. Antigamente a gente, ou se falava em o cúmulo da santidade, né? Busca pela perfeição, perfeccionismo, obras. Dificilmente deveria dirigir a palavra ao seu servo, ao seu Senhor. E na fala dela está implícito o fato de que ela havia percebido que Naamã tinha uma doença incurável. Olha o atrevimento. Senhora, eu percebi que seu marido anda escondendo uns negócios e tal. E se a dona dela se sentisse constrangida? E se Naamã não gostasse dessa intromissão? E ela vai além. Se ele quiser a cura, ele tem. Tomara que ele estivesse diante do profeta. Ele o sararia da sua lepra. Olha a ousadia dessa menina. Como é que ela sabia que isso aqui ia dar certo? E se o profeta tivesse morrido? E se o profeta não quisesse curar? Não? Se ele quisesse, mas Deus não atuasse? Finalmente diz a Bíblia que a palavra dela, pelo poder de Deus, foi viva e eficaz. Naamã levou a sério. Para mim, um dos maiores milagres dessa história é que a menina falou que ela foi ouvida. Esse é um milagre. Quem que ouvia escravos? Dos quais uma menina. Sem nome, sem linhagem, sem nada. Quem é ela? Uma cativa. Qual a função dela? Ela era uma personal escrava. A esposa de Naamã. Então sai Naamã, fala com o rei, imaginando a reação do rei. Daí agora a Bíblia não fala nada disso, né? É até um perigo a gente propor essas coisas. E se eu sou o rei, eu vou pensar comigo, como é que Naamã estava levando a sério a mim dessa? Agora essa lepra subiu na cabeça dele, né? Ele leva tão a sério que ele escreve cartas para o rei de Jerusalém. E o rei de Jerusalém, que não reconhecia a autoridade profética, ele rasga as suas vestes. Ele entendeu que se Naamã vai atrás para procurar cura e Jerusalém não dá cura para ele, ele tem um pretexto para matar quem ele deixou vivo lá atrás. Até que alguém tem que cochichar para o rei, rei, aqui tem profeta. E o rei disse, onde tem profeta? Falou assim, lembra aquele homem que falou uns negócios que o senhor não gostou? O senhor expulsou, mandou ele lá para Samaria, lá onde o rio sai, poluído. Aquele é profeta. É. Pois não, lá para Samaria. Lá vai Naamã. Quando ele chega na casa do profeta, sai Geazi, imagina o susto de Geazi, ele olha, o profeta Naamã voltou. É ele. Está escoltado. Está condecorado de cima e embaixo. O homem tem, sabe aquela roupa de desbravador, né? Você anda pelo campo ali, né? E o uniforme mostra a trajetória na corporação. Imaginando o uniforme de Naamã, o campo de guerra que ele tinha ganhado, quanta gente ele tinha matado. Quanta homenagem a você. O profeta não sai, Naamã fica bravo. Os amigos de Naamã agora tem que fortalecer Naamã. Naamã, se ele te pedisse coisa mais difícil, você faria. Ele fala, não, mas o rio de Damasco é muito mais limpo, mas você vai morrer se você for lá. Ele é limpo, bonito, cristalino, profundo, mas você vai morrer. Ele não sabe. Esse é o poder da nossa ciência, da nossa filosofia, dos métodos. E eu e você conseguiremos desenvolver. Bonito, profundo, espetacular, mas não vai salvar ninguém. A salvação está naquilo que Deus orientou, por mais sujo que pareça, por mais inapropriado que possa parecer, por mais improvável que seja.
De repente ele se lembra da menina. Ah, a menina, ela falou, então é verdade. A palavra da menina vale mais que a palavra do rei. Mais do que a palavra de qualquer outra pessoa. Ele vai até o rio. A Bíblia diz que ele tem que deixar na beira do rio todas as suas condecorações. Ele tem que entrar no rio do jeito que ele veio. Ele tem que se deparar com as suas obras e entender que aquilo lá não tinha poder de salvação e de cura. Aquilo que ele conquistou, o seu conhecimento, e é no rio que ele passa pelo processo. Ele mergulha uma vez na água, 2, 3, 4. Ele precisa perseverar. Salvação é um processo. Missão é um processo, a igreja é um processo. As coisas não acontecem momentaneamente. Normalmente quando ele sai dali, ele sai com a pele de bebê. Eu vou encerrar voltando aqui para os primeiros versos aqui. Eu aprendi com o pastor Emilson nas aulas de homilética que você faz bem em deixar 3 lições para a gente refletir. Vocês aprenderam isso também, né? Deixa eu falar um negócio para vocês. Há 15 anos no ministério, isso dá certo. As pessoas voltam para casa, elas sabem que elas vão se lembrar por muito, muito tempo. Então deixa eu deixar com você aqui 3 coisas que Deus deu para essa menina. 3 coisas. Elas estão aqui no texto. Umas mais implícitas que as outras, mas você vai encontrá-las aqui no texto. A primeira coisa que Deus deu a essa menina também é aquilo que Ele dá para a sua igreja, que nós vamos chamar de oportunidade. Deus deu a essa menina oportunidade. Deus dá à sua igreja oportunidades. A oportunidade dessa menina, ela está no lugar certo, na hora certa, na companhia da pessoa certa, para fazer a coisa certa. Oportunidades. Deus dá a eu e você todos os dias oportunidades de pregação do Evangelho. Deus coloca as pessoas, elas cruzam pela nossa frente o tempo todo. Agora as oportunidades precisam ser vistas. Para serem aproveitadas, os olhos têm que estar abertos, a mente aberta, o coração aberto, as mãos abertas, os braços abertos, lábios abertos. Deus dá à sua igreja oportunidades. A pastora, a pós-modernidade, a Europa, o secularismo, e o agnosticismo, e o cinismo, e sei lá o quê. Deus dá à sua igreja oportunidades. Deus sempre vai colocar alguém, algum filho dele, grande ou pequeno, na frente de todas as pessoas. E o evangelho vai prosperar. Se a igreja aproveitar suas oportunidades, nosso problema não é tentar ressignificar. Esse não é o nosso desafio. O nosso desafio é aproveitar as oportunidades de pregação que Deus tem colocado para nós. Deus dá à sua igreja oportunidades. Aproveite as oportunidades que Deus tiver de pregar e pregue. Mas seria parcial se nós recebêssemos apenas oportunidades. Se Deus colocar no lugar certo, na hora certa, na frente da pessoa certa, e virar as costas e sair correndo e te largar para trás. Além de oportunidade, essa menina recebeu poder. Deus dá à sua igreja poder. O poder que Deus dá para a sua igreja, ele vem em forma de convicção, em forma de coragem, tenacidade. Essa menina tem que fazer uma leitura de risco. E a minha reputação, que pode acontecer com a minha vida, quanto é que vale um escravo aqui nessa cultura? Então esse poder vem para ela através de convicção da realidade, da lembrança daquilo que ela sabia. Tem um profeta, tem essa pessoa, ela faz essa leitura e ela fala. E ela usa as palavras corretas, isso é parte do poder. Com poder vem a habilidade, com poder vem as ferramentas para você desenvolver o fruto e usar isso daí a serviço de Deus. Porque Deus dá à sua igreja oportunidade, mas Deus dá à sua igreja também poder. O Espírito de Deus, o Espírito Santo é poder. Não se esqueça disso, é a maior força de atração do universo. É a maior força de transformação do universo. É a maior força de mobilização do universo. O Espírito Santo sobre uma menina virou a Síria de ponta cabeça. Deus dá à sua igreja oportunidades. Deus dá à sua igreja poder. Deus dá à sua igreja promessa. Qual é a promessa aqui? Vai lá? Isso vai acontecer. Qual é a promessa que Deus dá para a sua igreja? O Evangelho vai ser pregado a todo mundo, a testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Qual outra promessa que Deus dá? Eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Portanto, a igreja já tem tudo aquilo que ela precisa. Não nos faltam recursos. Não nos falta capital pessoal, humano. Não nos falta cultura. Claro que quanto mais recurso eu tiver, melhor. Se Deus nos der mais recurso, vai ter mais chamado. Se tiver mais chamado, vai ter mais capital humano. E com isso nós vamos ter mais habilidade. E mais oportunidades. E Deus vai usar. Mas não é isso. Não é a minha presença aqui que vai salvar os negócios de Deus. A missão de Deus não é apenas viável. Ela é inevitável. Ninguém consegue parar Deus. Ninguém será páreo para obstruir o projeto de Deus nessa terra. Não tem rei, não tem nação, não tem cultura, não tem filosofia. Não diga que o bairro de onde você veio nunca vai ser conquistado. Não diga que a cidade de onde você nasceu nunca vai ser trazida aos pés de Deus. Não diga que a sua família nunca vai ser alcançada. Não diga que as pessoas que você admira na televisão, que estão voando de helicóptero ou que estão em outros lugares, jamais serão alcançadas. A missão é inevitável. Se nós fizermos parte dela, Deus nos dará oportunidade, poder, a promessa vai acontecer. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar a Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia que estamos dando, a oportunidade que nós temos de gastar momentos aqui de reflexão. O Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Foram 4 anos de muita luta e de muito desafio. O Senhor proveu para cada uma dessas famílias. O Senhor nos manteve com saúde, o Senhor nos manteve unidos, o Senhor renovou o sonho deles. Muito embora possam haver dúvidas na nossa mente e no nosso coração, a dúvida que nós não temos é que a sua missão está acontecendo e avançando no mundo. Que a igreja já tem tudo o que ela precisa e que é para nós um privilégio fazermos parte da tua missão nessa terra. Não nos dá, Senhor, a oportunidade que tantos buscamos. Nos dá, Senhor, o poder que precisamos. E nos dá, Senhor, a promessa. Reaviva no nosso coração a promessa da tua palavra e que o Evangelho será pregado e Cristo voltará muito em breve a esse mundo. Abençoe esse grupo que aqui está, abençoe a tua igreja, abençoe o seminário, abençoe esta instituição. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Senhor. Deus te abençoe. Pastor, muito obrigado mesmo por essa mensagem, com certeza abençoa todos nós. Em nome da 100ª turma da FAT, nós queremos trazer uma lembrança para o Senhor, como forma de agradecimento pelo seu tempo. O Senhor ter trazido essa mensagem que inspirou a gente também. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelos meus cálculos, essa daqui vai ser a 100ª gravata que vai entrar em casa. Muito obrigado. Vou usar com muito carinho. Se eu conseguir vir aqui um daqueles 2 dias da formatura, eu venho com essa gravata. Eu vou fazer o máximo para estar aqui, pelo menos no sábado de manhã. Deus abençoe vocês. Nós estamos orando. Eu queria deixar um recado para vocês. Como administrador, saiba, querido, pode não parecer, os administradores não descansam, assim como esses professores, enquanto esse assunto do chamado não se resolve. Nós não temos solução. Nós temos esperança, nós temos o poder de Deus e nós vamos trabalhar incansavelmente para encontrar as possibilidades. Deus te chamou? Então fica tranquilo. Ele vai te conduzir no momento certo. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado pelo presente. É uma honra estar aqui com vocês.